Se você puder só apertando admitir aí, Marcos, vamos falar. Daqui a pouco eu volto para a tela. Obrigada. Bem, pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição aqui do Café com IA, uma iniciativa do INCT, TIODIAR, que promove esses encontros, né, que são discussões de temas atuais e relevantes em inteligência artificial, reunindo pesquisadores, estudantes, profissionais aqui de diferentes instituições. Então, queria agradecer a presença aí de vocês. Hoje a gente tem a honra de receber a professora Jussara Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela é referência nacional e internacional em ciência de dados, redes sociais e IA, com pesquisas voltadas à disseminação de informação, análise de comportamento em plataformas digitais, desenvolvimento de tecnologias responsáveis. É claro que eu fiz um mega, ultra resumo, tem muito mais a ser dito, mas enfim, eu acho que aí também, né, dispensa outros comentários, né, Jussara? Ao final da apresentação, a gente vai ter um tempo, um espaço para perguntas, para discussões com os participantes. Então, quem tiver alguma pergunta aí durante a palestra, no final a gente vai abrir para todo mundo, tá? Em termos de comentário, em termos de pergunta. A gente agradece a professora Jussara por aceitar esse convite e a todos vocês aí pela presença. Eu já coloquei em alguns momentos, vou repetir aí, a gente tem tanto um link de inscrições, imagino que a grande maioria que está aqui já tenha feito, mas quem ainda não fez a inscrição, quiser depois, né, vai receber o certificado, a gente pede para se inscrever e depois colocar ali o nome, enfim, o dado na lista de presença, tá? Quem já fez a inscrição é só a lista de presença. Então, sem mais demora aqui, enfim, passa a palavra para a professora Jussara. Desejamos uma excelente palestra para todos nós, viu? Jussara, com você e mais uma vez, obrigada. Jussara? Vocês estão me ouvindo? Marcos, está me ouvindo? Eu tô, Lisa, mas a Jussara não, acho que ela não ligou o microfone dela. Não, tudo Tá mudo, funcionando, que a gente estava até conversando agora há pouco. Então, acho que Ai, só seu Jussara! microfone está mudo. Vamos lá. Joia, pessoal, obrigado pelo feedback. A Jussara, só que seu A Jussara microfone é a está única que aí. tá muda aqui. Agora vai. Agora deu, Jussara. Mas o Pode mais falar. legal é que eu não coloquei mute. E eu estava falando com a Elisa. Então, Não, estão a me gente estava ouvindo agora? conversando. Estão me Então, ouvindo Bom, agora? então vamos lá. Beleza. Vamos de novo, vamos que vamos. bora lá. Vamos começar. Agora sua tela que saiu, Jussara. Eu sei, vou chegar nela lá. Tá aqui? Beleza. Agora foi, tranquilo. Vamos embora. Ok. Estão me ouvindo bem? Estamos vendo. Então, beleza. Sim. Então, recapitulando. Eu agradeço o convite da Elisa e do INCT TIODIAR para dar essa palestra. O título original era em inglês, porque eu acho que faz mais jus, fica mais claro, mas eu estava me incomodando o título em inglês e a palestra em português, então eu traduzi, embora eu não goste desse título em português. Mas a essência do que eu organizei aqui é uma palestra sobre várias pesquisas que nós estamos fazendo no LOCUS, Laboratório de Computação Social, e que tem como o tema comum, né, a disseminação de informação, de narrativas em mídias sociais, cobrindo diferentes domínios. Antes de começar a falar, eu sempre gosto de mostrar essa figura, que é uma figura que já tem... Eu fiz ela poucos meses depois que eu defendi o meu doutorado, que ela meio que me guia em termos de como que eu me posiciono em termos de pesquisa, né? Então, eu sou uma pessoa de computação, acreditem, eu me interesso muitíssimo por análise de desempenho no sentido mais amplo da palavra, mas nesse processo, cada vez mais eu olho para o usuário, para o comportamento das pessoas, individual e coletivamente, como que isso influencia o sistema, seja o sistema qual for, e como que o sistema pode influenciar como os usuários se comportam. E o sistema aqui, em particular, que eu vou estar falando, são as mídias sociais, as plataformas de mídias sociais. E com foco em como as narrativas se espalham, se articulam, mobilizam públicos nessas plataformas,
eu vou dar tanto algumas evidências empíricas e também discutir algumas abordagens metodológicas no processo. E aí eu preciso dar o primeiro disclaimer aqui, o primeiro aviso, que o conceito de narrativa em algumas áreas é bastante específico, e aqui eu sou extremamente frouxa na definição que eu adoto. Para mim aqui, narrativa pode ser qualquer estrutura de construção de sentido, que vai desde sinais de nível bem micro, como emojis, hashtags, palavras-chave, até elementos de nível mais macro, como personagens que fazem parte de uma história, tópicos, histórias, né? Bem como as dinâmicas comportamentais em torno dessas narrativas. Porque eu entendo que, por meio dessas estruturas, as experiências, valores, normas são transmitidos, e isso acaba direcionando como as pessoas interpretam essa informação e como elas se comportam a partir do acesso, né, do acesso a essa informação, comportamento delas, tá? Eu vou passar para vocês alguns estudos de caso que vão desde misoginia, né, passando por conteúdo voltado para criança e a exposição de crianças a conteúdo inapropriado. Esses dois estudos, eles são muito focados em evidências empíricas sobre narrativas que estão sendo disseminadas nas mídias sociais. E aí, no meio do caminho, eu mudo um pouco de foco e vou focar mais em abordagens metodológicas que a gente desenvolveu em dois outros contextos. Um assim, casualmente é focado na eleição de 2024, mas o foco é realmente como lidar com volumes massivos de dados. E o último é a manipulação do mercado financeiro, em especial do mercado de criptomoedas, né? Cryptocurrency. Então, vamos começar pelo primeiro, tá? Então, esse é um estudo que ele foi trazido por mim, pelos meus estudantes, eles estavam interessados em misoginia, e o foco aqui é numa comunidade misógina específica, que é a comunidade Red Pill. Existem outras, existe Incel, existe o MGTOW. A Red Pill, em particular, foi interessante porque ela tem uma presença muito grande no Brasil, infelizmente, né? O nome dessa comunidade faz menção à pílula vermelha do filme Matrix, né? Que a ideia é que os homens precisam acordar, tomar essa pílula para acordar para a realidade mesmo em que eles vivem numa sociedade em que são injustiçados sistemicamente, né? Então, eles estão constantemente em desvantagem. E, por meio dessa retórica, eles disseminam um conteúdo que é detrimental em relação às mulheres, né? Reclama muito da questão dos gender roles, né, na sociedade, que o homem não está ocupando a posição dele. Enfim, tem toda uma retórica. E a nossa preocupação com isso é que, como eu disse, é extremamente forte no Brasil, no YouTube do Brasil, milhões de assinantes dos canais, e eles estão direcionando particularmente para homens jovens, adultos jovens, né, uns 20 anos por aí. O que é preocupante, né? Eu não sei se é uma questão de aumento de casos ou se é um aumento de reports, né? Mas a gente vê claramente um aumento de casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Pode ser uma questão de estar sendo mais reportado, ou também, né, uma questão de aumento da violência no geral. Mas o fato a gente estava interessado em entender a retórica dessa comunidade, como que eles disseminam informação, e como que essa informação ela é recebida pelos seus os assinantes desses canais, né? Então, como os canais Red Pill brasileiros no YouTube produzem conteúdo, constroem narrativas misóginas e engajam suas audiências. E nesse estudo a gente contrastou as propriedades do conteúdo criado pelos canais, que aí eu vou estar fazendo menção aqui aos criadores de conteúdo, focando no título, na descrição dos vídeos no primeiro momento, depois nas transcrições dos vídeos, mas também contrastando isso com as propriedades dos comentários, refletindo assim como que a comunidade recebe esse conteúdo. Tá? Aqui a gente analisou dados associados a 18 mil vídeos e 2 milhões de comentários, associados a 28 canais. A escolha desses canais foi bastante criteriosa, não foi trivial, porque a linguagem, né, do Red Pill, ela tem alguns termos, por exemplo, The Wall, que é um termo que eles usam e que, se você simplesmente buscar pelo linguajar deles, você vai bater em outros conteúdos que não tem nada a ver, como, por exemplo, o álbum do Pink Floyd. Então, achar esses canais foi um trabalho semi-manual,
mas que no final a gente estava bem confiante de que eram realmente canais da comunidade Red Pill. E aí a gente coletou os vídeos, os comentários e analisou a propriedade. Esses vídeos e os comentários passaram por um pipeline analítico, onde a gente olhou os emojis, olhou atributos psicolinguísticos a partir do LIWI, que é um dicionário de atributos psicolinguísticos, análise de sentimento, toxicidade, misoginia, tópicos e as transcrições dos vídeos, em especial, é o que a gente está trabalhando agora, tá? A gente focou na análise de narrativas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Né? Então, o que a gente viu? Primeiro, a gente viu uma diversidade muito grande das estratégias de produção de conteúdo. Aqui eu estou mostrando 3 exemplos de canais. Alguns canais geram vídeos bem curtinhos, menos de 1 minuto, outros são podcast, claramente, e com uma diversidade de alcance em termos de número de assinantes e de popularidade, engajamento nas várias métricas muito grande. Mas a gente vê aqui, olha, milhares de visualizações, centenas de milhares de visualizações em alguns canais, milhares de likes, né, centenas de comentários. Então, de fato, é uma comunidade engajada. O que a gente vê quando a gente olha os emojis, né? Então, eu vou crescendo aqui, crescendo em termos dos elementos sendo analisados. E nesse primeiro momento aqui, a gente contrastou os vídeos, e para os vídeos a gente olhou só para a descrição e título. E do lado direito eu vou colocar o que a gente viu nos comentários. Então, nos vídeos, o que a gente viu? A gente viu símbolos específicos da comunidade, esse cabeção aqui eu aprendi, né, com as meninas que trabalharam nisso, que isso aqui é um símbolo da força emocional e força estoica do homem, alertas contra comportamentos supostamente problemáticos das mulheres, e a menção explícita que é você tomar a Red Pill, né, o homem tomar a Red Pill, que é importante para ele ver a realidade da sociedade em que ele está vivendo. Essa é a retórica. Quando a gente vai para os comentários, aí a gente vê muita expressão de emoção e também esses símbolos da comunidade, tá? Esse cabeção aí, por exemplo, apareceu direto. Se a gente olha esse sentimento, né, num primeiro momento, o que nos chamou a atenção é que os vídeos, nas descrições e os títulos, a maioria, é um discurso muito neutro, nem muito negativo, nem muito positivo, com algumas exceções, como esse canal 17 que eu mostro aí, que ele é majoritariamente negativo, mas, no geral, neutro. Mas se eu olho a comunidade, os comentários, no geral, majoritariamente negativo, uma recepção muito mais negativa, ou seja, esses conteúdos estão trazendo um conteúdo muito mais negativo. Se eu olho os tópicos, usando aqui o Bertopic, que é uma técnica, né, padrão de análise de tópicos, se eu olho para os vídeos, para as descrições e títulos, eu vejo menções a agendas estratégicas dessa comunidade, como desenvolvimento masculino, homem de alto valor, homem alfa, né, desenvolvimento pessoal. Agora, se eu olho para os comentários, aí eu vejo, mais uma vez, um discurso muito mais agressivo, muito mais claramente aquilo que a gente esperava de uma comunidade misógina, né, interesseira, nojenta, ridícula, safada, enfim. Um texto, um comentário bem pesado, né? Aí a gente queria analisar a misoginia. E aqui, a misoginia ou toxicidade, isso faz referência a um discurso de ódio, seja ele um ódio a um grupo específico, mulheres, a misoginia, ou geral. Quando a gente foi analisar o conteúdo, o que a gente viu é que existia menções tanto de conteúdo misógino, onde claramente estavam atacando mulheres, né? Mas também existia conteúdo tóxico direcionado a homens que não tomaram a pílula ou a comunidade LGBT. Então, a gente separou em 2 tarefas, misoginia e toxicidade. A gente usou um modelo de detecção de toxicidade chamado Detoxify, que você dá um texto e ele retorna um score de toxicidade. E aí o desafio é você escolher, né, um limiar para esse score, quanto mais alto, mais tóxico, e qual é o limiar a partir do qual você, de fato, considera tóxico ou misógino. Isso é muito contextual. Então, a gente aplicou uma estratégia aqui de escolher esse limiar com base em uma rotulação manual de uma amostra. Então, a gente manualmente rotulou uma amostra, o que era misógino ou não, o que era tóxico ou não, que a gente considerou 2 tarefas. E aí, com base nesses dados rotulados, a gente escolheu o teta, né, o limiar aqui, que maximizasse a classificação dessa amostra rotulada. Com isso, a gente chegou num método para detectar misoginia e outro para detectar toxicidade. E o que a gente achou? Né? De novo, nos surpreendendo, nos vídeos da comunidade, dos criadores de conteúdo, a presença de misoginia é muito discreta, até 5% nos canais.
Já nos comentários, um discurso, uma presença de misoginia muito mais expressiva, muito mais abertamente, claramente misógina. Mesma coisa toxicidade, menos toxicidade nos canais, mas muito mais toxicidade nos comentários. Como a gente interpreta isso, né? Uma hipótese que a gente tinha e que acabou se confirmando é que os criadores de conteúdo, eles adotam uma estratégia de mascaramento, ou seja, nas descrições e nos títulos, que são metadados que podem ser usados para moderação, que podem ser usados para indexação, eles são mais contidos. Mas nas transcrições, quando a gente analisou as transcrições, o conteúdo falado, aí a gente viu, sim, uma presença de negatividade, misoginia e toxicidade muito mais forte. Então, isso é uma evidência de uma estratégia aqui de mascaramento, tá? Alguns canais chegaram, por exemplo, a 57% de vídeos tóxicos. O que a gente fez então, em cima disso, né? A gente agora está em desenvolvimento. Isso, um aluno meu, Vitor, ele tem interesse em entender como que essa comunidade comunica, né, esse discurso misógino na fala, né? Eu estou focando explicitamente nas transcrições. E se eles usam narrativas ou histórias recorrentes. Aqui eu estou usando uma definição de narrativa mais específica, que é do Dahlstrom, que diz que uma narrativa descreve a experiência de personagens ou atores específicos ao longo de uma sequência de eventos que acontecem ao longo do tempo. Então, eu tenho que ter atores, eu tenho que ter eventos, eu tenho que ter tempo, né? Essas narrativas podem ser implícitas ou explícitas, mas a gente quer identificar até que ponto esse tipo de estratégia, né, que é também conhecido por storytelling, é usado por essa comunidade. Então, a gente se propôs a trabalhar em 3 tarefas. Primeiro, identificar a presença de narrativas ou não, extrair os elementos da narrativa quanto presente, e a narrativa pode usar um framing específico, que existem 3, né, em particular, que a gente está focando, que é o framing de diagnóstico, quando ele está definindo um problema, a história para definir um problema, prognóstico para propor uma solução para um problema, ou motivacional para apresentar um call to action, um convite à ação. Então, o que os próximos resultados que eu vou mostrar, que são bem preliminares, a gente está usando LLM para isso, tá? Para identificar a presença de narrativa e frames nos dados. E o que a gente observou é que o uso de narrativas ou não, e o uso de diferentes frames, varia amplamente entre os canais. Não existe homogeneidade nessa comunidade. Mas, no geral, o uso dessas estratégias de narrativa é bastante presente, é uma forma recorrente. 68% das transcrições dos vídeos usaram. Muito foco em relacionamento, conflitos com o par, experiências emocionais, né? E muitas vezes uma estratégia assim, de pegar situações pessoais, cotidianas, e transformar isso numa afirmação geral, ideológica, uma generalização. Né? E, no geral, o frame presente foi diagnóstico, ou seja, definindo problemas. Né? Só um exemplo de narrativa que a gente achou que, na verdade, é melhor caracterizado como uma micronarrativa, seria isso aqui, né? O pessoal, olha, esse cara aqui essa casa aqui é do caminhoneiro, o caminhoneiro está fazendo viagem, os fatos acontecendo, né? E a mulher dele fica aqui, a mulher dele é evangélica, não sei o que isso tem a ver, mas enfim. Aí essa moto aqui é do pé de pano é supostamente um amante da mulher. Então, é uma historinha que foi contada nesse vídeo, que foi para passar, né, essa ideia de que essa mulher está traindo o marido. E tem outros casos que não são narrativas, que são falas gerais, como, por exemplo, se você quer dinheiro, vai caçar trabalho. O que a gente observou? Que a presença da narrativa, ela tem uma correlação, vamos dizer assim, tá? Com mais engajamento, tanto nos likes, quanto nas visualizações, quanto nos comentários. E o framing diagnóstico, que, ou seja, definindo um problema, atrai ainda mais a atenção das pessoas. Ou seja, isso é eficaz para engajamento. Isso é um trabalho que está em andamento, principalmente essa parte de caracterização das narrativas. Tá? Isso é super desafiador, porque tem muitas generalizações que são feitas e que, às vezes, sei lá, a mulher faz isso, que faz isso, deveria receber não sei o quê, alguma coisa assim, eu não quero entrar em detalhes, mas enfim, é uma generalização, mas que tem fatos, tem eventos que ocorrem ao tempo, então isso está difícil de diferenciar, de fato, de uma narrativa. Mas a gente está trabalhando, a gente está testando diferentes técnicas, não só LLMs, com validação humana, para a ideia é tentar caracterizar realmente como que esse discurso está sendo criado
por essa comunidade. Principalmente dado que o que parece, os nossos resultados parecem sugerir que isso atrai a atenção da comunidade, isso gera engajamento. Bom, esse é um dos estudos de caso. Agora eu vou mudar um pouco de assunto e vou falar sobre crianças, né? Perigos e riscos para crianças em mídias sociais, né? Isso é um tema extremamente atual, a gente começou a trabalhar com isso no final de 2024, se não me engano, meio de 2024, mas isso hoje é super importante no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem o ECA Digital, que é o Estatuto de Criança e Adolescente para, né, o ambiente digital, que entrou em voga em março, se não me engano, né? E tem uma preocupação no mundo inteiro. Todo dia surge algum lugar que impôs alguma restrição. O fato é, se você ainda acha que ferramentas de controle parental são suficientes, vou te dizer que não. Porque as estatísticas dizem claramente que não são. Porque o que a gente vê ao longo do tempo é um aumento de crianças online e uma diminuição da idade média delas, o que é preocupante. Então, assim, ou elas conseguem safar e se virar e vai passar o controle parental, que ocorre, ou os pais não conseguem adotar porque é difícil de usar, né? Então, de fato, não é suficiente. O que eu vou mostrar para vocês aqui são resultados iniciais que a gente vem fazendo de análise de várias plataformas, eu escolhi 2 aqui, tá? De evidências de potenciais perigos para as crianças. A gente começou trabalhando nisso na Twitch, que é uma plataforma de streams ao vivo, né, de qualquer tipo de streaming, mas majoritariamente jogos, né? As pessoas entram para mostrar, para jogar e transmitir a sua experiência de jogo, e as pessoas entram para ver outros jogarem. Não sei por que isso é interessante, mas enfim. Super popular entre as crianças, em particular por conta, né, dessa grande popularidade entre a comunidade de jogos. O primeiro estudo que a gente fez, a gente analisou streams que tinham tags relacionados à criança. Então, a tag o próprio streamer coloca. E se ele coloca, por exemplo, uma tag Kids, a gente entende que esse conteúdo que ele vai transmitir deveria ser apropriado para a criança. Então, a gente analisou streams com essas tags e analisou quanto à presença de CCLs, que são Content Classification Labels. O próprio streamer pode colocar labels dizendo que o conteúdo é sensível, por exemplo, violência, conteúdo sexual, drogas. A plataforma permite marcar isso, só que ela dá ao streamer, ao usuário que está transmitindo, o poder de voz de colocar esse marcador. A classificação do jogo, a faixa etária, isso é uma coisa que a plataforma coloca. Se o jogo for voltado para público adulto, a plataforma marca como jogo adulto. E também presença de conteúdo patrocinado com merchandise, que também não é adequado para a criança, né? E, então, só para dar um exemplo, isso aqui é um caso de um streamer, de um jogo, né, em que tem várias tags aqui embaixo, o Tom Clancy's Rainbow Six Siege, várias tags aqui, tem uma tag Kid, que nesse primeiro estudo a gente entendeu que isso é uma indicação de que isso aqui deveria ser ok para a criança. Mas ele tem conteúdo promocional e ele é um jogo marcado como jogo adulto, jogo para adulto. E o que a gente vê, né? Quando eu olho para as várias tags, os 10 jogos mais populares que apareceram, uma porcentagem boa, em alguns casos até a maioria, era jogo adulto. Isso é preocupante porque a plataforma coloca esse tag de jogo adulto. Então, ela deveria não permitir um tag Kids, por exemplo, mas ela não controla para isso. Se eu olho para os CCLs, além desse mature game, né, que é o jogo adulto, vários conteúdos, violência, jogo, drogas, temas sexuais e também muito conteúdo patrocinado. Ou seja, o que a gente vê aqui é evidência de potencial exposição de crianças e adolescentes nessa plataforma a conteúdo inapropriado. Mas são evidências principalmente porque a forma como a gente chegou ao conteúdo que uma criança pode estar assistindo é via as tags. A gente quis fazer diferente mais recentemente, que é usando o que a gente chama de coleta ativa, usando personas. Personas são robôs, tá? Que a gente cria para entrar, ele se comportar como uma criança. Ele cria uma conta registrada na plataforma e ele entra de tempos em tempos. Ele tem um script em que ele entra na plataforma, ele faz a requisição por um conteúdo, ele assiste esse conteúdo. A gente criou 6 personas
3 no Brasil, 3 nos Estados Unidos, usando VPN, 2 em cada país, 2 adolescentes, né, 13 e 15, porque não pode criar uma conta com menos de 13 anos, outra de 18. E o que a gente observou que mesmo essas pessoas, né, que tinham a idade registrada na plataforma, elas foram expostas a conteúdo sensível. Então, mesmo a plataforma sabendo que se tratava de um usuário que era com 13 anos de idade, ele foi exposto a conteúdo bastante preocupante, que eu vou mostrar. Tá? Então, essas pessoas são simuladores, não são pessoas reais, tá? E elas também, é importante dizer que tinha um script que era basicamente, de tempos em tempos, ao longo do dia, ela entrava, eu tinha um conjunto de jogos que são muito populares para as crianças, então, essa pessoa solicitava no stream transmitindo esse jogo. No topo do retorno da busca, ela selecionava um dos streams e assistia durante entre 5 e 15 minutos. Não interagia, não gerava conteúdo na plataforma, não comentava, não fazia nada. Mas enquanto ela estava assistindo, a gente coletou informações do stream e dos comentários que apareceram. Então, o que a gente vê, né? Nos títulos das streams, aqui é para o que a persona de 13 anos dos Estados Unidos viu. Né? Então, referências a drops, que são as recompensas virtuais que a plataforma dá se você se mantiver logado nela. Referência também ao Discord, ao YouTube, ou seja, muitas referências a muito incentivo à exposição prolongada, seja no Twitch ou em outras plataformas de rede social. E aí, talvez, outro que também foi bastante preocupante é comandos relacionados a doações, atividades comerciais, como merchandise, aqui no caso dos Estados Unidos, e donate, né? Essa exclamação é um comando. Então, isso é uma forma como o streamer se comunica com a sua comunidade, ele coloca, né, um pedido de doação, ou vendendo algo, que ele coloca isso no título, e aí quem quiser pode entrar, enfim, pelo comentário, algum tipo de interação pode fazer. Mas isso a criança foi exposta. No caso do Brasil, isso fica mais gritante para a gente aqui, a presença de Pix. Sorteio, loja. Se a gente olha os emojis, aqui cada coluna é uma persona diferente dos Estados Unidos e do Brasil, a gente vê aqui uma presença, né, de um emoji claramente que não é adequado para criança e adolescente, porque ele diz, né, no one under 18. E apareceu para a criança de 13 anos, para a persona de 13 anos, e apareceu para a persona de 15 anos. Algumas pessoas gostam de falar assim, mas é pouquinho, mas não me interessa, sinceramente, porque não dá para medir o estrago que isso pode fazer, né? Aqui, o percentual não é o importante é que apareceu, considerando que essa criança era uma criança que estava registrada na plataforma. E tem outros que eu, sinceramente, não sabia o que significava, para mim é totalmente inocente, até que, né, os meus alunos me mostraram esse guide de sexting emojis, que vários aqui têm conotação sexual. É complicado, né? Se a gente olha para as mensagens que aparecem no chat, né, nos comentários, de novo, um percentual relativamente pequeno de mensagens foram classificadas tóxicas, mas eu não acho que o percentual aqui é relevante. O fato de ter esse percentual é muito preocupante, porque a gente não consegue mensurar o estrago que isso pode fazer, né? Muita profanidade, vulgaridade, muito insulto pessoal, racismo, homofobia, linguagem sexualizada, linguagem agressiva e hostil. Então, assim, esse foi um estudo que a gente fez, a gente vem continuando a trabalhar com conteúdo voltado para criança em várias plataformas. Eu vou falar rapidamente de um outro aqui, que é focado no Instagram. E aqui a gente focou em conteúdo gerado por influenciadores de crianças. Né? Aqui a gente selecionou... Influenciador infantil aqui não é necessariamente uma criança, mas é uma pessoa que gera conteúdo para criança. A gente selecionou 20 influenciadores brasileiros, 17 influenciadores americanos. Eles são influenciadores que receberam prêmios de melhores influenciadores, mas é importante dizer que é um prêmio de votação popular, ou seja, eles foram eleitos pelo próprio público, que são as crianças e adolescentes. Então, eles são, vamos dizer, celebridades, né? As pessoas estão, esse público, a criança e adolescente, está interessada nesse conteúdo. Então, vamos ver o que eles postaram. Né? Então, a gente analisou 15 mil transcrições de vídeos, 33 mil legendas associadas aos posts desses influenciadores no Instagram. A gente fez um pipeline analítico muito parecido com os anteriores, eu não vou focar nele, mas aqui a gente trouxe uma coisa nova, que era um estudo de valores humanos.
Existe uma teoria chamada uma teoria de um psicólogo experimentalista chamado Schwartz, que é sobre os valores humanos básicos. Ele criou esse conjunto universal de valores que são organizados de acordo com objetivos motivacionais, né? E a ideia é que isso captura aquilo que é importante ou desejável para as pessoas, né? Então, por exemplo, tradição, uma pessoa pode estar voltada mais para a tradição, para a benevolência, ou seguir as regras, que é a conformidade. A teoria original de Schwartz propõe 10 valores, ela foi estendida posteriormente para 19, a gente trabalhou com os 10 iniciais. A vantagem disso aqui é que a gente consegue operacionalizar sinais motivacionais latentes presentes em conteúdo textual. Na verdade, vários trabalhos recentes estão usando essa teoria de Schwartz para analisar, né, a presença de valores em conteúdos. Até onde a gente sabe, nenhum em conteúdo para criança, né? E o nosso interesse aqui é porque a gente entende que a exposição repetida a como um determinado conteúdo está sendo transmitido, ainda mais por uma celebridade para você, pode impactar como você percebe a importância desse valor na sua vida. Então, por exemplo, né, aqui que eu dei o achievement, que é a realização, é quando o influenciador celebra conquistas, ele venceu, ele é melhor, ele ganhou não sei quantos seguidores, ele é reconhecido. Enquanto benevolência, no outro extremo, são ações de bondade, ajudar amigos, famílias. Existe um classificador, né, como eu falei, tem trabalhos recentes sobre isso, tem um classificador de valores, foi esse o classificador que a gente usou. A gente acabou de publicar um artigo inicial, bem inicial nisso, mas a gente usou esse classificador. E o que a gente observou, né? No geral, os padrões comuns. Muita presença de merchandise, né, de propaganda, que também é preocupante, mas é como eles ganham dinheiro, né? Então, muita presença de propaganda. Muito tema em torno de diversão, desafios, brincadeiras, datas festivas, o que é natural, mas também foi preocupante a presença de conteúdo sensível, né? Insultos, toxicidade, de novo, pequena, mas aqui é mais grave ainda, né? Porque isso aqui está sendo gerado por celebridades no mundo Instagram para criança, né? Exemplos de conteúdo como esses aqui, que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Que é bastante complicado. Bom, o que a gente viu? A gente viu, no geral, um foco muito na pessoa, né, voltado para ela, o que ela gosta, em termos de valores, né, os desejos, mas também universalismo, ou seja, voltado para um grupo maior, o país, a natureza, né, espalhe amor, por exemplo. Isso aí é uma noção de universalismo. Então, tem essa dicotomia, né, o individual e o universal. E muito também conformidade, principalmente porque tem jogos, então você tem que seguir as regras do jogo. Agora, o que a gente viu de diferença? No Brasil, um foco muito grande em religião. Tradição foi um dos valores que foi repetidamente apareceu, e também foco em religião e família, bem-estar da família, benevolência, enquanto nos Estados Unidos um foco muito mais no indivíduo e no status. Isso foi bem gritante em termos da diferença do que estava sendo comunicado por os dois grupos de influenciadores. Bom, isso é um trabalho que está em andamento, tá? A gente vem trabalhando, usando outras técnicas para detectar valores humanos. A gente vai também começar a trabalhar com imagens que a gente tem. E para onde isso vai, né? O nosso objetivo é criar uma taxonomia de perigos e riscos para crianças e adolescentes em mídias sociais. Mas essa taxonomia, ela tem que ser o que eu chamo de taxonomia operacionalizável, no sentido que ela tem que suportar o desenho direto de um método de detecção. Isso está sendo bastante desafiador, mas isso está na agenda de pesquisa do nosso grupo. Bom, eu vou mudar de assunto uma terceira vez, e aqui eu vou agora parar de falar de evidências e vou falar mais de metodologias que a gente usou, tá? Aqui foi um contexto que começou com um interesse nas eleições americanas de 2024, no Telegram, tá? Como que as narrativas políticas evoluíram. Esse trabalho foi até em colaboração com o professor Leonardo Rocha, de São João, né? SJ, também do INCT. Só que no processo de de executar esse estudo, a gente encontrou vários desafios analíticos, que, em especial, em como lidar com o ruído e o custo. Ruído é tudo que não interessa. Tudo que eu vou usar essa palavra algumas vezes, tudo que não tem a ver com o que você quer estudar é ruído para mim.
e custo é o custo computacional. A gente tinha um conjunto de dados que foi o maior conjunto de dados do Telegram liberado publicamente na época, que eram 29 mil grupos e canais, 486 milhões de mensagens, 1 ano de cobertura. Isso depois se estendeu mais, mas foi isso que a gente analisou. E aqui, no Telegram, frequentemente as conversas desviam do tema. Você acha que você está falando sobre política, mas vai para outro assunto completamente diferente. Você tem spam, você tem meme, como eu vou falar, vai ter muita coisa sobre criptomoeda que não tem nada a ver com política. Tudo isso dificulta muito o foco analítico. Conteúdo multilingüe, multimídia, tudo isso dificulta a escalabilidade também de aplicar a NLP. E o volume absurdo. Então, esse trabalho começou com o objetivo de estudar as narrativas e terminou com um objetivo maior, que é o desenvolvimento de uma metodologia de filtragem de dados, que seja escalável e com bom custo-benefício, para eu garantir que o que fica para analisar é realmente aquilo que eu estou interessado, no caso aqui foi política. E para eu conseguir lidar com o alto custo computacional das técnicas NLP, porque mesmo filtrando, eu fico com um volume de mensagens muito grande. Esse artigo saiu no ano passado, eu não vou detalhar, tá? A metodologia é bastante extensa, mas o ponto principal é o que a gente fez aqui para ganhar escalabilidade e cobertura, foi combinar modelagem em grafos, que é análise estrutural, com análise semântica, NLP. Então, a gente tinha uma parte inicial que era só para filtrar os canais ou os grupos, a gente chama isso aqui de chats, que se aparecer, é isso. Tudo que a gente considerou irrelevante, que não tinha significativo, que em termos significativos não se estava discutindo política ali. Depois que a gente ficou só com aquilo que a gente tinha confiança que era sobre política, a gente foi analisar os tópicos. E a gente chegou na identificação e caracterização do que a gente chamou de esferas temáticas. Então, essa primeira parte de filtrar, eu não vou detalhar, mas o ponto principal é que combinou exatamente estrutura e semântica. Aí a gente conseguiu usar NLP só numa porcentagem relativamente pequena das mensagens, ou que a gente conseguia rodar, né? E a gente estendeu esse sinal com um sinal de estrutura da rede para poder filtrar. E com isso a gente conseguiu achar comunidades inteiras de chats, né, de canais, que não tinham nada a ver. Que, em especial, uma gigantesca que era só sobre criptomoedas. Com isso, a gente conseguiu reduzir os dados, e aí a gente foi aplicar uma estratégia para entender esses tópicos de discussões. Foi um pipeline também para tentar analisar como a discussão mudava ao longo do tempo, né? A gente viu que tem alguns tópicos que são bem estáveis. Sempre tem gente discutindo teoria da conspiração no Telegram, ou as guerras, os conflitos na época. Mas tem aqueles que são, né, impulsionados por eventos importantes, como o debate presidencial, as eleições no Reino Unido, ou quando o Biden desistiu, né? Isso gera um pico de discussão. E aí, usando mais uma vez modelagem de rede, a gente criou o que a gente conseguiu identificar o que a gente chama de esfera temática. Uma esfera temática é um grupo de chats, canais ou grupos do Telegram, então é um conjunto deles, em que os usuários consistentemente se engajam com o mesmo tópico no mesmo dia. E isso acontece com uma frequência que é muito grande para ser aleatória. Tem um teste probabilístico por trás. Tem uma estratégia que a gente chama de extração do backbone para filtrar e ficar só com as conexões que são muito fortes para serem por pura chance, né? Para ser aleatório. Tem uma evidência muito grande de que aquilo ali é coordenado. E aí a gente conseguiu identificar essas esferas, né? Com diferentes características em termos de temas, são vários grupos que estão sempre discutindo a mesma coisa. Então, a mensagem aqui é que, mais do que a discussão em si, né, o nosso objetivo era entender essa evolução dessa discussão, mas no processo, eu acho que a principal contribuição é essa metodologia de análise, que combina sinais diferentes, complementares, com prós e cons complementares, que é a estrutura, a rede, e a semântica NLP. E com isso a gente conseguiu chegar num entendimento do discurso muito mais preciso, muito mais grão fino também. Bom, o último tópico que eu vou falar, né, como eu falei nesse último estudo, a gente achou nesse conjunto de dados
que eram todos grupos sobre política, tá? Quem coletou voltado em política, na eleição. E ainda assim a gente descobriu um grupo de grupos, um grupo de canais, um grupo de chats gigantesco, que não tinha nada a ver com política, tinha a ver com criptomoeda. Então, a mensagem disso é que as discussões relacionadas a criptomoedas, elas aparecem em todo o ecossistema de Telegram, tá? E aí a nossa pergunta foi, quando que esses sinais sociais, essas mensagens sobre criptomoedas se traduzem em movimentos do mercado financeiro? E aí a gente está focando especialmente na manipulação do mercado financeiro, ou seja, esquemas de manipulação para que algumas pessoas se beneficiem, ganhem dinheiro e outras ao custo da perda de várias, né? Então, as perguntas foram, qual a relação entre o Telegram e a manipulação do mercado de criptomoedas? Como identificar possíveis tentativas de um esquema em particular que chama Pump and Dump, PND, nos dados do Telegram? É importante dizer que quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, foi muito motivado por essa questão do crypto everywhere, né? Tem um fenômeno aí de cripto em tudo quanto é lugar. Mas também tem vários trabalhos recentes que mostram que o Telegram, mostram evidências de que o Telegram foi usado para esquemas de manipulação do mercado, em especial pelo Pump and Dump, tá? Só que o que eles fazem? Eles pegam um evento de Pump and Dump que já foi caracterizado, já foi identificado, todo mundo já sabe o que aconteceu, um monte de gente perdeu dinheiro, e aí eles vão lá e olham no Telegram naquela época o que aconteceu. A gente não queria fazer isso, a gente queria tentar detectar se ocorreu, então nesse cenário, né, o que eles faziam? Um evento específico de uma moeda específica que tinha acontecido, eles iam e analisavam no Telegram o que tinha acontecido nas discussões em torno daquela moeda. A gente não queria fazer isso. A gente queria identificar, tentar achar evidência, melhor dizendo, tá? De que eventos aconteceram, mesmo sem saber que eles aconteceram, com qualquer moeda, dentre as que a gente conhece. Aí eu vou falar quais que a gente conhece, ok? Então, deixa eu explicar o que é um Pump and Dump. Pump and Dump é um esquema de manipulação, tá? Em que ele começa com um grupo de pessoas que quer ganhar o dinheiro, né, que tem por trás, elas começam nessa fase de promoção, eles compram uma moeda, tipicamente uma moeda desconhecida, né, para ser eficaz tem que ser uma moeda desconhecida, baratinha, que ninguém conhece, e uma vez eles compram ela, tá, e aí eles criam um hype em torno dessa moeda, falando, olha, ela vai valorizar, comprem. Se o evento for bem sucedido, se o esquema for bem sucedido, o que vai acontecer? Né? Muitas pessoas vão cair nisso e vão comprar. Na medida que eles vão comprar, o preço vai subir. Na hora que chega num ponto específico, isso é o pump, né? Tá subindo. Até que chega num ponto específico, quando aqueles que estão por trás, né, coordenadamente, decidem que acabou o esquema, então eles vendem tudo que eles compraram. Então, eles vendem no pico. E a medida, isso vira uma bola de neve. O preço começa a despencar, aqueles que conseguem reagir a tempo, conseguem vender, o preço vai caindo, mas muita gente não reage, e esses que não reagem são os que perdem, né, e os outros ganharam à custa deles. Então, essa a ideia do Pump and Dump. Sabe-se que ocorre com a promoção, a fase 1, acontecendo no Telegram. O que a gente queria? A gente queria, a partir de um conjunto de dados do Telegram, um dado bem grande, não foi o mesmo conjunto de dados anterior, mas um outro dado que surgiu posteriormente, mas também bem grande, 4.000 canais, 20 milhões de mensagens, um ano. E com dados de negociações do mercado, tá? A gente coletou dados com granularidade de 1 minuto para 17 mil moedas, 17 mil ativos, tá? O que a gente queria era tentar verificar se, combinando evidências dessas duas fontes, a gente podia identificar um possível pump and dump acontecendo com uma dessas moedas, né, com uma dessas 17 mil. Então, a gente não partia de uma moeda dada. Desafios vários, em particular, os nomes das moedas polissêmicos, né? Aqui eu dei como exemplo Trump, Skate, tem Jesus, tem coisas que são muito genéricas, e principalmente as moedas que são pouco conhecidas, tem uns nomes assim que gera muito falso positivo se você for buscar por palavra-chave para tentar achar que mensagem está falando sobre criptomoeda, sobre aquela criptomoeda. Além disso, outro desafio, como a gente viu, os sinais relacionados a criptomoedas se propagam para tudo quanto é lugar no Telegram, para os chats, além dos chats especializados. Isso gera um problema de escalabilidade. Então, a gente precisava de um arcabouço que combinasse NLP, processamento de linguagem natural, porque a gente queria identificar mensagens relacionadas à criptomoeda,
com validação econométrica, né, da economia, porque a gente queria também usar os dados de mercado para tentar achar evidência de manipulação coordenada de P&D. Esse pipeline tem 3 grandes etapas. A primeira, a gente fez uma filtragem semântica para classificar mensagens que eram relacionadas a criptomoedas ou não. Feito isso, a gente tinha todas as mensagens associadas a cada uma das moedas. Aí a gente criou séries temporais diárias do volume de mensagens para cada criptomoeda. E a gente aplicou uma técnica chamada CA-CFA para achar bursts, que é uma descontinuidade, né? É um sinal de que alguma coisa aconteceu ali, né? Não é mais do que um pico, tem um teste por trás, mas é uma descontinuidade nessa curva. E a gente aplicou 2 técnicas de inferência causal, que são RDD, que é Regression Discontinuity Design, e DID, que é Difference in Difference, que são de inferência causal, para tentar achar evidências desses efeitos causais entre descontinuidades ou bursts nas mensagens do Telegram e no comportamento do mercado, nas compras e vendas. Bom, primeiro objetivo, então, identificar as mensagens associadas a criptomoedas. Aqui a gente teve uma surpresa, uma grata surpresa, porque a gente testou vários métodos, inclusive LLMs, e aqui a gente observou que o Roberta, que é um método muito mais barato, computacionalmente falando, chegou num resultado tão bom quanto, se não melhor, que todas as LLMs que a gente testou. Então, ele foi a melhor solução. E aqui eu estou mostrando 2 exemplos dos próximos passos, né? São 2 moedas, a CHR e a Bico. Ao longo do tempo, embaixo aqui, eu tenho o volume de mensagens, e em cima eu tenho os preços da moeda, né, no mercado. Então, a gente aplicou o CA-CFA para achar descontinuidades, como essa aqui. Ó. Você vê que vinha num patamar e deu um pulo aqui, que está marcado com essa linha amarela. Mesma coisa aqui. E o que a gente fez foi usar os 2 métodos de inferência causal para correlacionar essa descontinuidade aqui com o que acontecia com a curva de negociações, ou de preços. E com isso a gente identificou, primeiro, 9.799 eventos de descontinuidade nas mensagens. Mas desses, só 120 a gente conseguiu evidência suficiente de efeito causal, né? Que sugere efeito causal. 120. Desses 120, nós analisamos manualmente as curvas de preços. E a gente viu 2 padrões. Um é esse aqui, que o preço sobe e depois despenca. Olha que interessante isso aqui, né? 24 de dezembro, meia-noite. Foi muito bem coordenado isso aqui. Né? Despenca. Então, isso aqui é muito consistente com o pump and dump. E outros, ele sobe, ele tem essa descontinuidade, mas ele permanece. Esse aqui a gente chamou de Sustained Market Reaction, porque a reação do mercado se manteve. A gente não consegue dizer por quê. Pode ser qualquer coisa que tenha influenciado, pode ser inclusive um terceiro fator que a gente não está analisando, né? Mas tem um perfil diferente. Bom, então, nessa história toda, a gente descobriu 47 casos de P&D. Você pode pensar assim, nossa, muito pouco, né? Pode até ser muito pouco, mas esses 47 casos de P&D teve se você olhar o volume de dólares negociados nos períodos durante esses eventos, foi bastante significativo. 235 milhões. A gente não consegue dizer quem ganhou, quanto cada um ganhou, porque os dados são agregados. Mas é um volume muito grande de dinheiro sendo negociado durante esses períodos. E esse tipo de padrão aqui sugere que gente perdeu dinheiro, né? Ainda mais se for olhar o temporal aqui. Bom, para fechar essa história, né, o que a gente olhou, né, para tentar entender esse ecossistema de criptomoedas? A gente viu primeiro que uma dúvida que a gente tinha, uma questão, era se esses eventos de P&D, né, de pump and dump, eles eram concentrados em alguns canais específicos. E o que a gente viu aqui não. Eles estão em tudo quanto é lugar, inclusive, por exemplo, em canais que se dizem focados em notícias. A gente também verificou possíveis diferenças textuais naquelas mensagens da promoção do P&D e o SMR, para ver se tinha algum padrão diferente. Essa análise foi muito preliminar, mas até então a gente não viu diferença. Tá? Em termos do GIWIC, em termos de bigramas, as mensagens parecem muito parecidas. O que a gente vê claramente é que existe uma sincronização das mensagens muito concentrada em torno do pico para o P&D, né, para o pump and dump, enquanto que o Sustained Market Reaction a gente vê uma duração maior. A gente está atualmente trabalhando em entender esses eventos,
em estender a análise para grupos do Telegram, não só canais, eu não falei, né, mas aqui o foco foi canal, para tentar entender a dinâmica do fluxo de informação aqui, quem são os atores, quem são os canais, se existem padrões de interação entre canais e grupos participando desses eventos. E também o meu aluno tem um interesse particular em ver o uso de conteúdo gerado por IA nesse processo de promoção. Bom, em suma, depois dessa história toda, o que eu tentei passar para vocês aqui foi um pouco das várias pesquisas que a gente tem feito, né? Não são todas, né? Eu costumo dizer que eu tenho dois, existe a Jussara 1 e a Jussara 2, essa aqui é a Jussara 1, que é mídia social, eu também trabalho com mobilidade humana, é uma outra palestra. Mas a gente observou aqui, em diferentes domínios, a produção estratégica de conteúdo, claramente estratégico, com narrativas impulsionando o engajamento, né, e uma complexidade muito grande em termos dos dados, do volume de dados e do ruído, que tem que motivar o desenvolvimento de novas metodologias que vão combinar estrutura, semântica, dinâmica temporal, para poder filtrar e realmente focar naquilo que interessa. Vários desafios, nós estamos com essa história, né, de analisar as narrativas, valores motivacionais, eu não falei, mas a gente está interessado em analisar também persuasão e essa taxonomia de riscos, envolvendo diferentes plataformas e diferentes tipos de mídia. E era isso, eu queria agradecer a atenção, agradecer o INCT e agradecer os meus alunos, que é a tribo da Jussara, que são só alguns deles, que foi uma foto que a gente fez no último encontro. Obrigada, Elisa. Ficou muito bacana a foto aí, bem, Sara, obrigado pela apresentação, obrigado pela temática em si, né? Eu acho que foram tantos temas ali, eu falo, meu Deus, e agora? Como é que trata esse? Aí vinha outro, mais interessante, enfim. E aí, é claro, coração de mãe ali sempre aperta quando está falando da questão, né, das crianças, enfim, mas tem várias temáticas que são bastante relevantes, parabéns, tá? Pelos trabalhos apresentados, pelos trabalhos publicados, e eu tenho certeza pelos que virão aí. Bem, o Thiago levantou a mãozinha, não sei quem mais, gente, esse momento de pergunta, de comentário. Teve as duas mãozinhas levantadas, e eu não sei se a pessoa manteve ou não. Thiago levantou? Alguém que quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida? Bem, Marcos está aí presente, quer fazer algum comentário em nome do INCT? Não, queria só agradecer a Jussara, de novo, assim, temáticas extremamente interessantes, né? E, assim, de novo, uma audiência bastante expressiva aqui, então, assim, Jussara estava preocupada se as pessoas iam gostar, mas, assim, a audiência mostra isso aqui, né? E, então, a série tem sido um sucesso, então, parabéns também aí ao Marcos e à Elisa pela organização. E vamos continuar mostrando, aproveitando essa oportunidade para mostrar as várias frentes do NCT. Né? O objetivo aqui é a gente divulgar as pesquisas dos membros e gerar colaborações. Então, tem sido bastante efetiva essa iniciativa. Parabéns aí a todo mundo, a apresentadora, principalmente, e mais aos organizadores aí, o Marcos e a Elisa. O Leandro levantou a mão aqui, gente. Olha, diga aí, Leandro. Oi, Jussara, ótima palestra, né? Mas eu queria perguntar no uso do Detoxify, o seguinte, por que não utilizar a própria probabilidade do Detoxify, né? Você fala que faz lá aquele corte, eu também achei interessante a abordagem para fazer o corte, né? Mas é uma dúvida que eu tenho, e também se você usou os seus dados rotulados para enriquecer o modelo depois, ou se você cogitou fazer isso. Excelente pergunta, tá? A gente, na verdade, começou analisando o score, sim, tá? Mas a gente queria... Esse é um trabalho que foi bem complexo pela diversidade entre os canais. Então, a forma de agregação aqui da informação ia ficar complicado. Imagina ter um score por canal, uma distribuição de score por canal. Então, sinceramente, foi para facilitar a apresentação, para eu poder mostrar algo como isso aqui. Né? Eu tenho esse percentual. Mas a gente chegou a analisar, sim, essa distribuição do score, tá?
sobre o modelo, né? Então, esse trabalho foi feito ano passado. Desde então, o que a gente vem trabalhando? A gente testou vários outros modelos. E aí eu tenho que te dizer que o Detoxify não é o melhor. A gente tem resultados melhores a gente testou Detoxify, Perspective, a gente testou vários LLM e o Bertin-Baum. O Bertin-Baum, em especial, foi o melhor e a gente consegue resultados até bem melhores que o Detoxify. Por isso a gente não progrediu com isso, entendeu? A gente está em todas essas técnicas, em todas essas frentes, a gente começou com uma técnica, mas a gente vem trabalhando com alternativas até para analisar o custo-benefício de modelos mais avançados e modelos mais simples e possivelmente mais baratos. Por isso que a gente não fine-tunou o Detoxify, por exemplo. Obrigado. Respondi? Obrigada. Bem, pelo tempo eu vou abrir só para o Luciano aqui, a última pergunta, depois espero o pessoal, pedir o pessoal esperar um pouquinho para a gente só tirar um print aqui geral, mas Luciano... Olá, parabéns, professora Jussara. A gente já conhece um pouco desse seu trabalho. Uma pergunta, uma coisa importante que eu acho que você tocou é a construção para cada tipo de misoginia, ou algum outro tipo de... a construção de vocabulários, talvez rótulos hierárquicos, para você ter um conjunto de rótulos, porque esses termos de ironia, misoginia, às vezes varia, né, nem só de língua, né, até de questões regionais, né? Uma coisa que pode parecer que não é, numa determinada região, pode parecer. Como é que vocês estão trabalhando isso para, por exemplo, criar um HTC, como eles chamam, um conjunto de rótulos hierárquicos para melhorar, por exemplo, a detecção de páginas e ambientes que possam trazer todo esse conjunto de problemas que a sociedade cria, né? Misoginia e outras coisas. Isso aí é um mundo, né, Luciano? Isso aí é um mundo. Eu estou rindo porque, assim, a gente teve uma discussão sobre isso recentemente. Meus alunos, se tiver aí, devem estar pensando nisso. No caso da misoginia, sendo muito honesto, o que a gente fez até então foi criar, foi um vocabulário, foi uma rotulação manual do que é misógino ou não, feito por mulheres. Então, foi, né, aquela coisa de que o alvo é que está rotulando, feito por 3 mulheres. No caso de crianças, a gente está buscando criar uma taxonomia de perigos, e aí tem a ver com isso, são perigos e como ele se expressa, né? Então, por exemplo, conteúdo sexual, como que eu entendo isso numa plataforma de rede social? Isso é um esforço que até a minha aluna Kênia está fazendo, tá? É bem desafiador porque esse em especial você não tem dado rotulado, né? Assim, a gente até ficou pensando, quem vai rotular? Teria que ser os pais para rotular, para dizer o que é adequado ou não. Mas, bom, nós estamos trabalhando com isso lá, mas uma coisa que a gente vai tentar trabalhar agora é a criação, por isso que eu ri, porque a gente está discutindo isso nesse exato momento, é a criação de um dicionário, né, de palavras de discurso de ódio. E isso é contextual, isso é inerentemente contextual. Né? Um discurso de misoginia é diferente de um discurso de racismo, que é diferente de um discurso contrário à comunidade LGBT, enfim, isso é totalmente contextualizado. Então, isso é uma coisa que a gente está pensando em trabalhar nisso agora. É hierárquico, sim, concordo plenamente. Estamos trabalhando nisso ainda. Com certeza, esse é um desafio enorme, né? Assim como vários outros aí, né, Jussara? Bem, mais uma vez, Jussara, obrigada. Pessoal, obrigada. Eu queria pedir, Jussara, se possível, tirar a apresentação, e aí todo mundo que estiver presente, que tiver com disponibilidade, que tiver com câmera, que quiser participar aqui do print, porque depois a gente coloca aí nas redes sociais, aproveitando para fazer o convite para o pessoal seguir as redes, para acompanhar ali o site, os eventos. A gente tem o workshop, né, Marcos? Aproveitar para fazer o convite pessoal em agosto, 4 de agosto, presencialmente no DCC. Então, tem lá nas redes, todo dia a gente tem colocado já a programação, as inscrições estão abertas, fica o convite aí para o pessoal participar.
Marcos, eu vou te pedir ajuda para me dar o print aí, porque às vezes eu vejo uma parte e não vejo outra. É 4 de setembro, né, professora? Não, 4 de 4 de agosto. agosto. Ah, 4 de agosto. Vai ser lá no DCC. Então, quem ainda não fez inscrição, dá uma olhadinha lá nas redes sociais. Essas fotos aqui também. Da outra vez eu tirei só de uma tela, o povo reclamou comigo que eu tirei só uma tela. Agora eu tenho que tirar de tudo, mas eu estou pedindo ajuda aqui. Bem, eu não sei se todo mundo. Também estou tentando aqui. Faz Eu favor. também não estou ajuda aí. conseguindo, não. Pega aí. Não, conseguiu. Fica aí um pouquinho. A gente coloca lá nas redes, depois acompanhem lá, tá? Para vocês. Aproveita para ver as outras atividades que tem, né? Que a gente tem divulgado. Tem alguma que faltou aí, Marcos? Pessoal, tem alguma que a gente está. Não, acho que é isso Acho, mesmo, Elisa. Tá acho que tudo certinho. foram todas, né? E Então, sim, no mais, pessoal, obrigada, Jussara, mais uma vez obrigada. E aí vocês também agora começam a receber nossas notícias, começam a receber as outras informações que rolam aqui no INCT. Em breve também esse vídeo fica lá no nosso canal, tá bom? beleza, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigada. Mas como é que eu fui parar aí no meio do outro?